Olá, boa tarde a todos. Bom, a gente está aqui para nossa terceira aula, tá? O resumo da terceira aula e já estamos aí no nosso quarto conteúdo. Bom, a gente já viu, não é? É, como calcular o peso próprio da estrutura, né? Pela NBR 6120. Pela mesma norma, a gente conseguiu aí calcular, ver quais que são as cargas acidentais dos edifícios e depois a gente fez combinações com essas ações, né? De acordo com a NBR 8681. E na NBR 8681, a gente tinha ali algumas cargas de vento. E como que a gente calcula essas cargas de vento? É o que a gente vai ver hoje na nossa aula 4 aqui de forças devidas ao vento em edificações. Bom, então aqui uma introdução, né? A norma de referência que a gente vai utilizar aí para esse cálculo é a NBR 6123 de 1988, tá? É uma norma aí de 66 páginas. E qual que é o passo a passo, né, para a gente poder calcular o vento nas nossas edificações? Aqui a gente vai ver mais a questão aí de coeficiente de arrasto, a força de arrasto, né? A gente tem lá um edifício, vai bater o vento, ele vai tender a arrastar, vai ter uma parede aqui, né? Uma área de contato, ele vai tender a arrastar esse edifício. É isso que a gente vai calcular. A gente tem outras situações, quando a gente, por exemplo, tem um pórtico, né? Aqui, vai entrar o vento, ele vai tentar abrir essa estrutura ou pressionar essa estrutura. Essa parte mais vocês veem na matéria aí de metálicas, tá? De estruturas metálicas. Eu vou me preocupar mais com essa parte aqui da determinação de força de arrasto, das forças de arrasto, que é mais para edificações aí, predinhos e tudo mais, tá? E não para essa parte de galpões, que são mais abertos, que daí tem esses outros tipos aqui de efeitos, tá? Então, primeiramente, a gente precisa saber onde é o local da nossa edificação. Por quê? Porque daí a gente vai para a segunda parte aqui para determinar a velocidade básica do vento pela isopleta. Então, a NBR 6123 aí tem uma imagem lá de uma isopleta, a imagem do Brasil, tá? Do mapa do Brasil, e as diferentes regiões, elas têm forças, velocidades de vento básicas diferentes, dependendo da região, né? Então a gente tem algumas regiões que tem um vento um pouquinho mais forte, um vento máximo, né? Probabilidade de um vento um pouquinho mais forte, outras regiões um vento mais baixo. Daí a gente vai fazer alguns tratamentos estatísticos para achar a velocidade característica do vento. Como que a gente acha a velocidade característica do vento? Multiplicando essa velocidade básica do vento pelos fatores S1, S2 e S3 que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o S1 aí é um fator de rugosidade do terreno, tá? Na verdade, um fator topográfico do terreno, vai depender da topografia do terreno. O S2 aí sim é pela rugosidade do terreno e as dimensões tanto horizontais quanto verticais do nosso edifício, e o fator S3 dependendo aí de alguns fatores estatísticos. Então, quanto mais importante a nossa estrutura, a gente vai ter um coeficiente aí maior, tá? E quanto menor, a gente vai ter um coeficiente aí menor do que 1, e diminuindo um pouco a ação do vento, tá? A gente achou aqui a nossa velocidade característica do vento, multiplicando esses dois, né? Aí a gente vai determinar a pressão dinâmica do vento. Até aqui a gente tinha velocidade. Para a engenharia não é muito importante velocidade, não diz muita coisa. O que a gente quer é uma carga. E aqui na pressão dinâmica do vento, a gente vai achar essa carga para colocar na nossa estrutura, tá? Aí a gente precisa determinar a força de arrasto, tá? Porque a gente tem uma carga aqui por metro quadrado, tá? Mas qual que vai ser a força efetiva, a força total, uma força concentrada de vento? A gente vai utilizar aqui a força de arrasto. E para essa força de arrasto, a gente vai utilizar aqui um coeficiente de arrasto, tá? Que é obtido através de um ábaco. E ele é determinado de acordo com as dimensões da edificação, que a gente vai ver também nessa aula. Então, começando aqui pelo primeiro passo, que é a velocidade básica do vento, o V0, tá? Esse V0 ele é obtido aqui em metros por segundo, tá? Uma velocidade. E aqui a gente tem aquela imagem que eu falei para você da isopleta. Então a gente tem toda essa região aqui achorada, que é 30 metros por segundo, tá? Ele sempre vai ser 30 metros por segundo. Já nas outras faixas aqui, a gente pode fazer uma interpolação, tá? Então aqui tem 30, 35, 40, 45, ele vai aumentando aqui, e aqui também vai aumentando. Isso aqui é uma faixa estável de tudo sendo 30 metros por segundo.
Por exemplo, Curitiba, se a gente for achar aqui, né? Esse número 13 aqui. A gente tem 40 a 45, não é? Então, a gente pode fazer uma interpolação entre esses valores aqui. Se ele está mais por aqui, ele vai estar mais ou menos uns 41,5, 42 metros por segundo, tá? Todas essas regiões aqui que não estão achuradas, a gente tem que fazer uma interpolação se ele estiver no meio dos valores, tá? A velocidade característica do vento, o VK, vai ser aquilo que eu já falei, né? Que é a velocidade básica do vento, V0 vezes o fator S1, que é o fator topográfico, o fator S2, que é o fator de rugosidade do terreno e as dimensões de edificação e altura sobre o terreno, e o fator S3, que é um fator estatístico. O que é o fator S1? É um fator topográfico, como eu já disse. Para terreno plano ou fracamente acidentado, esse S1 vai ser igual a 1, esse coeficiente, tá? Para taludes e morros, eu vou deixar essa parte aqui para a aula que vem, para a aula da semana que vem, que é uma parte um pouquinho mais complicada, que tem essa parte aqui desses cálculos, tá? Vou focar aqui na parte um pouquinho mais básica. Se tem esse C aqui, que são vales profundos protegidos de ventos de qualquer direção. Ou seja, esse S1 vai ser igual a 0,9. Então, nessa aula aqui a gente vai se limitar ao S1 sendo ou 0,9 ou S1 igual a 1, tá? E na próxima aula a gente calcula esse S1 para taludes e morros. O fator S2, nessa parte aqui, desses desenhos aqui, é para o S1 calculado por aqui, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, por isso que eu estou pulando esses slides. O fator de rugosidade do terreno, dimensões de edificação e altura sobre o terreno, que é esse fator S2, é calculado por B, que é um parâmetro aí do vento, que a gente vai achar por uma tabela, vezes o fator de rajada, multiplicado pela altura analisada, tá? Dividido por 10, elevado a um fator, aí um parâmetro P, tá? De vento. Nessa parte aqui, a gente pode calcular esse Z de acordo com a altura máxima do nosso edifício. A gente vai achar uma carga para todo edifício exatamente igual, tá? Ou a gente pode calcular por andar. Então, a gente vai analisar o primeiro andar. Vamos dizer que a gente tem um prédio de 5 pavimentos e cada pé direito aí tem 3 metros. Ou seja, a gente tem 15 metros de altura total. A gente pode usar o Z igual a 5. Então, a gente vai achar apenas uma carga, tá? Para todo edifício. Ou a gente pode ir fazendo por andar. Assim a gente vai otimizando a nossa estrutura, né? Colocando cargas um pouquinho mais baixas nos primeiros pavimentos e cargas mais altas nos outros pavimentos. Porque quanto mais alto, maior a influência do vento na nossa estrutura, maior essa carga, né? Então, se a gente tem ali nos primeiros pavimentos cargas mais baixas, que a gente pode calcular, a gente pode otimizar a nossa estrutura, né? E não fazer uma estrutura tão carregada, com cargas acima do que realmente são. Então vamos lá, a gente vai pegar o primeiro pavimento. Esse Z vai ser igual a 3 metros, que é o nosso pé direito. A gente vai analisar o segundo pavimento. Qual que é a carga do segundo pavimento? 6 metros, né? Então a gente pega lá de baixo até a altura do segundo pavimento, que é 6 metros. A gente vai analisar o terceiro pavimento. Qual que é a carga desse terceiro pavimento? A gente vai calcular esses dois com Z igual a 9. Então, desde lá de baixo até o teto do nosso terceiro pavimento. O quarto pavimento vai ser igual a 12 metros. Então, esse Z vai ser igual a 12. De baixo até o teto do quarto pavimento. E daí a gente vai calcular para todo o edifício para o nosso quinto pavimento, não é? E daí vai ter a nossa altura total aí de 15 metros. E como que a gente acha aí esse parâmetro B, esse fator de rajada e esse parâmetro P aqui? A gente vai nessa tabelinha que a norma nos dá, tá? Então a gente tem as categorias aqui que a gente vai ver agora e as classes da nossa edificação, que pode ser A, B ou C. Aí a gente tem a nossa classe e a nossa categoria, é só ver qual que é o parâmetro P e qual que é o parâmetro B e o parâmetro P. O fator de rajada, ele vai ser só determinado de acordo com a classe do terreno, tá? Então vai ser ou igual a 1 para a classe A, 0,98 para a classe B e para a classe C igual a 0,95. Sempre ele vai ser calculado de acordo com a categoria 2. Mesmo que a nossa estrutura seja, sei lá, categoria 5, tanto que não tem aqui fator de rajada. A gente vai calcular aqui, ó. Vamos dizer, eu tenho uma categoria 5, uma classe C, tá? O fator de rajada vai ser 0,95. Mesmo
que esteja aqui no 2, a gente sempre vai utilizar de acordo, o fator de rajada de acordo com a categoria 2. Não tem como errar, porque nos outros aqui não tem fator de rajada, é só aqui no 2. Então, vocês vêm aqui no 2, mesmo sendo categoria 5, e acha o fator de rajada de acordo com a classe da sua edificação. Vamos lá, a gente tem 5 categorias, né? E essas categorias dependem da rugosidade do terreno. Então, aqui, ó, categoria 1. Se a gente tiver superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos para mar calmo, a gente vai utilizar essa categoria 1, lagos e rios, categoria 2, pântanos sem vegetação, para a categoria 1 também. A categoria 2 são aí para terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. Então, temos alguns exemplos aqui. Zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias e charnecas, fazendas sem sebes ou muros. E a cota média do topo dos obstáculos aí, desses obstáculos que a gente tem aqui, né? Edificações baixas, árvores, é considerada inferior ou igual a 1 metro. Para a categoria 3, a gente tem aí terrenos planos ou ondulados, com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. Alguns exemplos aqui, algumas granjas, casas de campo, com exceção das partes com matos, fazendas com sebes e ou muros, subúrbios a considerável distância do centro, com casas baixas e esparsas, e a cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 3 metros. Indo para a categoria 4, a gente tem terrenos cobertos por obstáculos numerosos e poucos espaçados em zona florestal, industrial ou urbanizada. Então, a gente tem aí zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas. E a cota aí média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros. E essa categoria aí também inclui zonas com obstáculos maiores e que ainda não podem ser consideradas na categoria 5. Qual é essa categoria 5? Essa categoria 5 são terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e poucos espaçados. Então, aí floresta com árvores altas de copas isoladas, centros de grandes cidades e complexos industriais bem desenvolvidos. E a cota média do topo dos obstáculos é considerada igual ou superior a 25 metros, tá? Tá. E as classes? A gente vê as categorias aí que dependem da rugosidade do terreno. As classes, elas dependem das dimensões das edificações. Então, se a dimensão horizontal, vertical, a nossa base. Então, vamos lá, a gente tem a base aqui, 2 dimensões. Se elas forem menores do que 20 metros, e a altura também menor do que 20 metros, a gente está aí na classe A. Se for entre 20 e 50 metros, ela vai estar considerada na classe B. E se for acima de 50 metros, qualquer uma dessas dimensões, vai ser igual a classe C, tá? E daí tem as categorias, né? A gente achando a categoria e as classes, a gente consegue achar aqui os nossos parâmetros B e P e fator de rajada. E o fator estatístico S3, como eu disse, dependendo da importância da nossa estrutura, a gente vai ter um valor. Então, aí, edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, por exemplo, aí, hospitais, quartéis de bombeiros de força de segurança, centrais de comunicação, etc., a gente vai ter um fator S3 igual a 1,1. Então, a gente vai majorar o valor desse evento. Se for edificações para hotéis e residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, a gente vai manter o valor característico aí do vento, pelo fator S3, né? Daí tem os outros fatores que podem minorar ou majorar esses valores. Vai ser igual a 1. Então, esse S3. Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, por exemplo, depósitos, silos, construções rurais, pode utilizar aí o S3 igual a 0,95. Para elementos de vedações, tipo telhas, vidros, painéis de vedação, 0,88. E edificações temporárias, estruturas dos grupos 1 a 3 durante a construção, né? Então, a gente tem aqui os grupos do lado. Pode utilizar o fator S3 igual a 0,83. Como a gente calcula a pressão dinâmica do vento? Eu esqueci de colocar aqui, mas essa pressão dinâmica é dada em newtons por metro quadrado, tá? Então, a gente vai pegar nosso valor característico,
tá? Do vento, que é calculado aqui, né? Multiplicando a velocidade básica do vento pelo S1, S2, S3. Elevar esse valor ao quadrado, desse valor característico, valor característico do vento ao quadrado, multiplicado por 0,613. Aí a gente acha a nossa pressão dinâmica do vento, que é em newtons por metro quadrado. A gente tendo essa pressão dinâmica do vento, né, uma força por metro quadrado, a gente pode achar a nossa força de arrasto, tá? Que é a nossa força aí do edifício que está sendo submetido na lateral aqui, tá? A gente pode considerar duas situações. Eu nomeei essas situações como vento a 0 graus, que é esse primeiro caso aqui, tá? Que a gente está nesse sentido, e vento a 90 graus nesse sentido. Basicamente questão de ângulo, né? 0 graus, 90 graus aqui, tá? A gente vai multiplicar essa pressão dinâmica do vento vezes a área efetiva, que é a área que o vento está atuando, que se for não utilizado a altura total, né? Eu falei que a gente pode ir por andar, calcular, ou total, né? Vai ser a altura do edifício vezes L1 nessa primeira situação, vento 0 graus, ou para a segunda situação, se for total, né? Vai ser L2 vezes a altura total do nosso edifício. Então, a base do nosso edifício que a gente está analisando, L1 aqui, perdão, vai ser o L1 vezes a altura total da nossa edificação por vento a 0 graus. E esse L1 vezes a altura total para essa situação, tá? Vocês vão entender melhor ali no exercício que eu vou propor para vocês. Vezes um coeficiente de arrasto, que a gente acha por esse ábaco aqui, tá? Então, a gente faz ali L1 sobre L2 na direção analisada, né? Que eles variam aqui. L2 aqui nessa situação é a maior dimensão da base, e o L1 é menor. Aqui se inverte, né? L2 é menor direção da base, menor cota da base aqui, dividido o L1, né, dividido por L2. E aí o L1 aqui é a maior dimensão da base, tá? A gente acha que L1 sobre L2 e vê qual o valor que deu aqui. E H, altura total de edifício, sobre L1, nesse sentido aqui, tá? Bom, então vamos aqui, passei aqui a base teórica para vocês. Vamos fazer um exercício. Então, a gente tem aqui o exemplo 7 da nossa aula, tá? Então, uma edificação situada no Acre possui dimensões de base de 15 por 19. Então, a base do nosso edifício aqui tem 15 por 19. Ele possui 3 pavimentos com um pé direito de 4 metros cada um. Então, 4 metros, 4 metros, 4 metros, 3 pavimentos, ou seja, uma altura total aí de 12 metros. Ele é localizado em um vale profundo, protegido de ventos em qualquer direção, em uma fazenda cercada de muros, com ocupação para depósito. Então, isso daqui está localizado numa fazenda aí, que está num vale profundo, protegido de ventos em qualquer direção, e ele serve aí para depósito, tá? Então, qual que é o nosso primeiro passo? A gente tem uma edificação aqui situada no Acre. Então, a gente já tem aqui a nossa localização, a gente vai determinar os valores do básico, a velocidade básica do vento, que é o V0, pela isopleta de vento ali. Então, a gente vai ali no nosso isopleta, onde fica o Acre, aqui, né? Ele está localizado bem nessa faixa aqui estável de 30 metros por segundo vento. Então, o nosso V0 vai ser igual a 30 metros por segundo. Tá? Bem fácil de determinar aí. Só entrar ali na isopleta, ver a localização e ver qual que é a faixa ali de vento, tá? A velocidade básica do vento. O segundo passo, a gente vai determinar os fatores S1, S2 e S3. Então, a gente tem aqui o fator S1. Vamos achar esse fator S1. A nossa edificação é localizada em um vale profundo, protegido de ventos em qualquer direção, certo? Isso aqui é uma informação bem importante para a gente achar o nosso S1. Então, a gente vai aqui no S1. Ele é um terreno plano fracamente sustentado? Não. Então, não vai ser igual ao nosso S1. Ele está em vale profundo, protegido de vento de qualquer direção? Sim, que é o que está escrito ali no enunciado. Então, o nosso S1 vai ser igual a 0,9. Então, a gente tem aqui, né, que o fator S1 é igual a 0,9. Vamos calcular o nosso fator S2 agora, por pavimento. Não vou calcular uma única força, tá? Vou calcular 3 forças, porque são 3 pavimentos, tá?
Então, a gente vai ter 3 S2, 3 velocidades básicas aqui, pressões dinâmicas do vento, velocidade característica, pressão dinâmica do vento, 3 pressões, 3 forças de arrasto no sentido V0, de vento a 0 graus, e 3 forças aqui no sentido a 90 graus. Se eu quisesse calcular só uma força total para o edifício todo, a gente teria só um de cada um, tá? Mas para deixar um pouquinho mais complicado e difícil aqui, eu resolvi fazer por andar, tá? Nessa atividade aqui que eu coloquei para vocês, tá? Espera aí. Opa, passei demais. Nessa atividade aqui, eu vou querer só uma força, tá? Para todos os andares. Então, não precisa calcular andar por andar, tá? Aqui é um pouquinho mais fácil. Só que a gente tem outras aí dimensões desse edifício e está localizado aqui em Curitiba, tá? Então, vamos lá para o fator S2, que é calculado por essa fórmula aqui, que até coloquei aqui já para facilitar para a gente. Qual é a categoria do nosso edifício? Vamos lá. Ele está situado em uma fazenda cercada de muros, certo? Então a gente procura aqui no fator S2, a categoria da raposada do terreno. A gente não tem aqui fazendas, na categoria 1. Fazendas, aqui ó, fazendas sem sebes ou muros. A nossa fazenda tem muro, né? Que está aqui na fazenda cercada de muros. Então também não é categoria 2. A gente vem aqui na categoria 3, fazendas com sebes ou muros. Então a nossa edificação é categoria 3. E qual que é a classe da nossa edificação aqui? Espera aí, aqui, ó. Todas as unidades de vedação, os elementos fixos, tal, toda edificação na qual a maior dimensão horizontal vertical não exceda 20 metros. Vamos ver aqui. Quais são as dimensões? 19 metros, 15 metros e 12 metros. Excede alguma dessas cotas 20 metros? Não. Então, já chama aqui que é classe A o nosso terreno, certo? Então, que foi o que eu coloquei aqui? Categoria 3 e classe A. Então, agora a gente vai entrar naquela tabela lá. Essa aqui, ó. Opa, essa aqui. Então, ela é classe A, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Então, é classe A, não é? E categoria 3. Então, nosso parâmetro B vai ser igual a 0,94. O parâmetro P igual a 0,10, não é? E o nosso fator de rajada, a gente vai aqui na categoria 2 e acha que é 1. Então, foi o que eu resumi aqui. O B igual a 0,94, fator de rajada igual a 1 e o P igual a 0,10, que são esses valores aqui da tabela. Só entrar aqui na tabela bem simples, tendo a categoria de terreno e a classe desse terreno. Com isso, a gente consegue calcular o nosso fator S2 aqui. Então, vamos lá, para o primeiro pavimento, qual que vai ser a nossa cota Z? Esse Z1 igual a 4 metros, certo? Que eu falei. Que a gente está analisando aqui de baixo até o primeiro pavimento aqui. Então, vai ser essa altura aqui de 4 metros, tá? E é só aplicar a fórmula. Então, S2 igual ao B, que é 0,94, fator de rajada igual a 1, multiplicado por Z, que é igual a 4 dividido por 10, elevado a P, que é igual a 0,10. A gente acha que um S2 para esse primeiro pavimento de 0,86. Agora vamos para o segundo pavimento. Repete todos esses fatores aqui, só vai mudar a altura analisada aqui, tá? Então, para o terceiro pavimento também. Só vai mudar aqui a altura analisada. Vamos lá, segundo pavimento. O que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui de baixo até o segundo pavimento. Então, essa altura aqui vai ser de 8 metros. Nossa cota Z igual a 8 metros. Então, a gente faz aqui a conta. Então, o B, parâmetro B, multiplicado pelo fator de rajada, vezes Z dividido por 10 elevado a P, que vai dar igual a 0,92 esse S2. E para o terceiro pavimento, ficou um pouquinho ruim aqui a digitalização, mas vai ser a mesma coisa, 0,94, 1, que repete, só o fator Z que muda, né? Porque a gente está analisando o terceiro pavimento. Então, daqui o terceiro pavimento até lá embaixo dá 12 metros essa cota Z. Então, fazendo a conta aqui com 12, o nosso S2 vai ser igual a 0,96.
Então, a gente achou nossos 3 fatores S2. E o nosso fator S3, que é o fator estatístico. É só a gente ir aqui na tabela, né? A gente está falando de um depósito, certo? Com ocupação para depósito. Então, vamos na nossa tabela achar aqui a questão de depósito. Qual que é o fator S3? Então, a gente tem aqui, ó, edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, depósito. Então, achamos aqui que o nosso fator S3 é igual a 0,95, tá? Só vir aqui na tabela também, bem tranquilo. E agora a gente pode calcular a velocidade característica do vento, o VK. Tá errado aqui, tá? Eu coloquei a pressão dinâmica do vento, mas tá errado. Podem apagar aí, colocar calcular a velocidade característica do vento, o VK. Então, o VK é igual a nossa velocidade básica do vento, vezes o S1, vezes o S2, vezes o S3. Para o primeiro pavimento, lembra que a gente tem 3 fatores S2, né? De acordo por pavimento. Por isso que a gente vai calcular um VK por pavimento também. Então, vai ser o 30, que é a velocidade básica do vento, vezes o nosso fator S1, calcular, visto aqui, que é 0,9, tá? Esse fator S2 aí, e a velocidade básica do vento, que é a velocidade básica do vento não muda por andar, vai ser mesmo, 30 metros por segundo. O fator S1 também não muda por pavimento, é 0,9 sempre, nesse caso. E o fator S3, que a gente calculou aqui, é 0,95 para os 3 pavimentos. E o nosso fator S2 foi isso que a gente calculou aqui, né? 0,86, 0,92 e 0,96 para o primeiro, segundo e terceiro pavimento, respectivamente. Então, 0,86, 0,92 e 0,96. Realizando as contas aqui, a gente tem para o primeiro pavimento uma velocidade básica de velocidade característica de 22,06 metros por segundo, para o segundo, 23,6 metros por segundo, e para o terceiro pavimento, 24,62 metros por segundo. Então, a gente vê aí que quanto mais alto o edifício, quanto maior a nossa altura analisada, maior vai ser a força, a velocidade do nosso vento, certo? Que é meio óbvio, quanto mais alto o edifício, maior a ação do vento aí nessa estrutura. Se a gente estivesse analisando só para o pavimento total, né, altura total, tendo só um valor de S2, a gente teria que o primeiro pavimento também seria 24,62 metros por segundo. Toda estrutura seria carregada com 24,62, teria uma velocidade de vento de 24,62 metros por segundo, tá? Então toda ela estaria submetida a esse valor aí de vento. Então a gente vê aqui que fazer com esse método por pavimento vai otimizar a nossa estrutura. Então a gente tem aqui, ó, velocidades mais baixas nos primeiros pavimentos. Vamos lá, então, para o quarto passo. Aí, agora sim, calcular a pressão dinâmica do vento Q, que é aquela fórmula que a gente viu, que é Q igual a 0,613 vezes o VK, nossa velocidade característica. Então, a gente vai fazer também por pavimentos, né? Porque a gente tem VKs diferentes, o VK1, o VK2 e o VK3. Para o primeiro pavimento, só aplicar a fórmula, né? 0,613 multiplicado pelo 22,06 que a gente achou aqui ao quadrado, que dá 298,31 newtons por metro quadrado. Para o segundo pavimento, vai ser 0,613, não é? Multiplicado pelo VK do segundo pavimento, que a gente achou aqui, de 23,6 metros por segundo, ao quadrado, que vai dar 341,41 newtons por metro quadrado. E para o terceiro pavimento, temos 0,613, que é fixo aqui, né, uma constante, multiplicado pelo VK do terceiro pavimento, que é 24,62, ao quadrado, que dá 371,57 newtons por metro quadrado. Eu transformei aqui, né, em kilonewtons por metro quadrado, só dividir por 1000 esse valor aqui, tá? A gente acha em kilonewtons por metro quadrado, que eu acho um pouquinho melhor de trabalhar do que newtons por metro quadrado. Mas se vocês quiserem trabalhar com newtons por metro quadrado, pode ser também. Então, a gente vai achar uma força aqui no final de newtons e não de kilonewtons. Agora a gente vai para o quinto passo, que é calcular a força de arrasto. O que é a força de arrasto? O coeficiente de arrasto, vezes a pressão dinâmica que a gente já calculou, vezes a área efetiva do nosso, da nossa estrutura analisada, tá? Como que vai ser a área efetiva? Então a gente está analisando primeiramente aqui o vento a 0 graus, ou seja, o vento batendo na menor direção do nosso edifício. Então a gente vai aqui, a menor dimensão do nosso edifício da base, que é 15 metros. Então eu vento nessa direção aqui, tá?
qual que vai ser essa área efetiva? Vai ser essa área aqui, não é? Então, 15 vezes 4. Aqui também, 15 vezes 4 para o segundo pavimento, e para o terceiro pavimento vai ser 15 vezes 4. Então, essa área efetiva vai ser sempre 15 vezes 4, que dá 60 metros quadrados. Que é o que fiz aqui, a área efetiva igual a 15 vezes 4, 60 metros quadrados. Então, vamos lá. L1 aqui vai ser a menor dimensão, e L2 a maior dimensão. Então, L1 aí, lá pelo enunciado, a gente tem 15 metros, e o L2, maior dimensão, 19 metros. L1 sobre L2, ou seja, 15 dividido por 19 dá 0,79. A altura total do nosso edifício H é igual a 12 metros, e H sobre a menor dimensão dá 0,80, ou seja, 12 dividido por 15. E a gente vai entrar com esses valores aqui no ábaco. Vamos lá, L1 sobre L2. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ó. L1 sobre L2 igual a 0,79. Cadê aqui? Ó? Igual a 0,79. L1 sobre L2, por isso que a gente calculou L1 sobre L2. Igual a 0,79. Então, vamos puxar uma linha aqui. Deixa eu pegar uma vermelha e engrossar a espessura. Pra vocês conseguirem enxergar. Tá? Então, 0,79, mais ou menos aqui no 0,8. E H sobre L1 igual a 0,8. Então, aqui, H sobre L1 igual a 0,8. Então, deixa eu copiar. Vamos puxar a linha aqui. Aí. Igual a 0,8. Então, tem aqui 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, vamos puxar aqui, ó, 0,8. E vim para cá. Então, a gente tem o 0,779, que é um pouquinho para cá, vezes aqui o 0,8, tá? Então, isso aqui vai dar praticamente 1. Vai dar 1,1 aqui, 1,01, mas dá aproximadamente igual a 1, tá? Que foi esse CA aqui de aproximadamente 1 que eu achei. Em sala, que eu não estava com essa ferramenta aqui para deixar mais certinho, foi no dedo mesmo, no olhômetro, e eu coloquei como 1 esse coeficiente de arrasto, por isso que eu vou calcular aqui como 1, tá? Para ficar igual do pessoal da sala. Mas ele daria aqui 1,01, 1,02, tá? Na verdade. Então, agora é só aplicar a fórmula aqui. Então, coeficiente de arrasto sempre 1 para todas as dimensões, né? Para todas as alturas, para todos os pavimentos. A carga Q, a pressão dinâmica do vento, a gente calculou aqui, né? Então, a gente tem 0,298 para o primeiro pavimento, 0,341 para o segundo pavimento e 0,371 para o terceiro pavimento, que foi o que eu coloquei aqui, né? Essa pressão dinâmica do vento aqui, por pavimento. Vezes a área efetiva, que também vai ser sempre 60 em todos os pavimentos, que a gente viu agora há pouco. Calculando aqui, a gente vai achar 17,88 kN a força de arrasto do primeiro pavimento, 20,46 kN para o segundo pavimento e 22,26 kN por terceiro pavimento. Então, a gente tem aqui a nossa menor dimensão, né, 15 metros, e as forças atuando aqui. Então, 22,26 kN para o primeiro pavimento, 20,46 para o segundo pavimento e 17,88 kN por terceiro pavimento. Então, a gente vê aqui que essas forças aumentam quanto maior a altura do nosso edifício. Vamos agora para a segunda situação, que é o vento a 0 graus, ou seja, o vento batendo aqui na nossa maior dimensão, que é de 19 metros, a nossa base ali é de 19 metros. Então, L1, aqui nesse caso, é a maior dimensão, 19 metros, e o L2 igual a 15 metros, tá? Que é a menor dimensão. L1 sobre L2 dá 1,26, ou seja, 19 por 15. A altura continua sendo que 12 metros, nosso edifício, e H sobre L1 vai ser 0,63. Agora a gente entra com esses valores aqui no gráfico. Então, L1 sobre L2, 1,26. Então, só puxar essa linha aqui para cá, mais ou menos aqui, né, no meio, 1,26 igual a 1,25. E, deixa eu ver aqui quanto que era H sobre L1, 0,63.
Então, 0,63, mais ou menos aqui. Não consigo colocar certinho, mas está aproximado aqui. Então, vai ser igual a 1,1 o nosso coeficiente de arrasto aqui pelo ábaco, tá? A gente tem aqui 1,1 nessa linha aqui, ó. Que foi que eu coloquei aqui. 1,1 o coeficiente de arrasto. Agora, só substituir os valores, né? Nosso coeficiente de arrasto igual a 1,1 para todas as forças de arrasto. Pressão dinâmica que a gente calculou lá atrás vai variar por pavimento, né? 0,298, que a gente calculou aqui. Tá? São essas forças aqui. Então, eu joguei aqui. Beleza, a nossa área efetiva. A área efetiva, ela vai mudar, não é? Porque a gente está analisando outra direção. Então, vamos voltar aqui para a imagem, a gente vai ter essa área aqui, não é? Essa área aqui por pavimento sendo analisada. Então, vai ser 4 metros a altura desse pavimento, desse pé direito, vezes 19, que dá 76 metros quadrados. Se a gente estivesse utilizando só um valor de vento, uma velocidade, um S2 lá, não analisando por pavimento, a gente ia ter uma altura total, ia ser o quê? 19 vezes 12. Então, toda essa área aqui recebendo essa força de vento, tá? Como a gente está analisando por pavimento, é só a área efetiva aqui do pavimento, da face do pavimento que está recebendo vento. Então, 19 vezes 4 aqui, 19 vezes 4 aqui e 19 vezes 4 aqui também, ou seja, 76 metros quadrados. Que foi o que eu calculei aqui, né? Área efetiva. E a gente colocou aqui as áreas efetivas de 76 que não variam por pavimento. É um valor aí constante por pavimento. E a gente achou aqui uma força de arrasto 1 para 90 graus de 24,91 kN, para o segundo pavimento 28,5 kN e 31,01 para o terceiro pavimento. Então aqui eu fiz um desenho esquemático, então 31,01 kN nessa face aqui, 19 metros, 28,5 kN para essa face aqui do segundo pavimento e 24,91 para essa face aqui do primeiro pavimento. E já deixei aqui uma atividade 4, como eu estou postando um pouquinho tarde essa aula aqui, tá? Então eu vou deixar para outra semana. Então não vai ser para nossa próxima aula. Deixa eu ver aqui a entrega. A gente tem dia 21, tá no dia 21 que eu tô gravando essa aula. 24 seria a próxima aula, né? Eu vou deixar para o dia 31 de agosto, tá? Para vocês terem um pouquinho mais de tempo aí e poderem tirar as dúvidas que vocês tenham. Então vamos lá, calcule a força de arrasto de um prédio com base de 50 por 100 metros, né? E altura de 100 metros. Não coloquei aqui valor de pavimento, nada, porque vocês vão calcular aí o valor, único valor, tá? Um único S2, uma única pressão dinâmica do vento, um único VK, velocidade característica, uma força de arrasto para cada direção do nosso edifício aí. Uma para os nossos 50 metros e outras para os 100 metros. Então, ali naquela área efetiva vai ser o quê? Para 90 graus vai ser 100 vezes 100, tá? A área efetiva. E a área efetiva do outro lado vai ser 50 vezes 100. Tá? Deixa eu só colocar um silencioso aqui. Esse prédio vai ser localizado em Curitiba, tá? Em um terreno plano. Esse aqui vocês vão achar aí o S1. Utilização sendo para hotel. Para achar o S2. Aliás, esse daqui para o S3, né? Localizado em áreas industriais pleno ou parcialmente desenvolvidas. Para achar o S2 aqui, tá? A entrega, preferencialmente presencialmente, o pessoal aí que optou pelo regime remoto, pelo meu e-mail da Unifaciar, tá? E-mail institucional. Em PDF, tá? Por favor, com o nome de arquivo e o assunto do e-mail, sendo o número da atividade, atividade 04, nome, sobrenome e a matéria, mecânica de estruturas 3, tá? Essa sigla aqui. Então, no nome do arquivo e no assunto do e-mail, beleza? E esse foi o nosso resumo aí da terceira aula do nosso assunto 4 aí de eventos. Então, boa tarde a todos.